Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Keila. Esse canal eu falo sobre alguns pensamentos, reflexões, o nosso dia a dia, as nossas ideias. Nossas, eu digo minha, né? Que eu falo para vocês e talvez um de vocês se identifique também. Mas seja bem-vindo. Eu tô querendo gravar esse vídeo com vocês, para vocês, já tem um tempinho. Tem aqui no meu canal quando eu caí, como aconteceu, tá? Então já vou pular direto para minha percepção. Naquele exato momento da minha queda, eu senti que eu fui empurrada. Eu senti uma força, eu tive essa percepção, essa uma força, como se eu tivesse sido empurrada para o chão. Eu quebrei o dedo, tô em algum processo, né? Tô no processo de fazer cirurgia ou não. O médico até falou pra mim que que ficou meio surpreso, porque a última consulta que que eu fui, ele falou que colou um pouquinho do osso, que a tala colou um pouquinho do osso, e só tem uma fissura aberta. E ele ficou meio surpreso com aquilo, né? A gente fez o raio-x, ele ficou meio surpreso. E aí eu falei pra ele, falei, doutor, eu tive uma sensação, uma percepção muito esquisita, que como se eu tivesse sido empurrada, porque do jeito que eu caí, não teria como eu ter quebrado esse dedo. Eu estava caminhando na rua, andando, passo a passo. De repente eu tropecei, eu estava de chinelo, foi o que ele me falou. Eu tropecei e o meu dedo, eu caí. E ele falou que o dedo bateu na quina, numa pedra, não sei onde. Enfim. E aí é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito, vamos dizer assim, sugestivos, né? Com várias sugestões que tem por aí, pelo nosso universo. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? Já falei aqui no meu canal também que eu não sigo nenhuma religião, pois eu acredito em muita coisa mesmo. E naquele momento eu falei pra ele, pro meu médico, né? Que eu tive uma sensação, uma percepção que tinha algo atrás de mim me empurrando, sabe? Uma energia pesada, uma energia densa, sei lá como chamar isso, mas eu senti que era para me travar, que era realmente para eu parar, que era uma coisa que não queria que eu continuasse a seguir, né? Que é para me interromper das coisas que eu estou fazendo. E aí, quando eu estava no chão, foi um tombo tão estranho, eu estava junto com meu marido, que eu não senti, eu ralei aqui, as duas palmas da mão, ralei o meu joelho, e eu não senti nada, eu não senti a dor nessa parte, tá? Quando foi no outro dia que eu pus gelo, e quando começou a latejar o meu pé, aí sim eu comecei a sentir a dor, porque esfriou, tá? Mas a sensação ainda aumentava, ela não diminuía, ela aumentava. E eu comecei a ter uns sonhos estranhos de lá pra cá, né? Eu caí dia 6 de agosto. Eu caí no dia do aniversário do meu marido. No dia do aniversário dele. Eu estava indo comprar um bolo, ele ia trabalhar e eu ia pro mercado, né? Então a gente não ia se encontrar. Tanto é que quando eu caí, ele falou: volta pra casa, vamos voltar. Eu falei: não, eu não vou voltar. E eu fui pro mercado com o pé sangrando, mas eu fui. Colocando Deus na frente, pedindo, orando, conversando com Deus, e eu fui. Nossa Senhora Aparecida, com quem eu tenho muita fé, acredito muito, tá? Enfim, e aí fui, tá? E passados, né, o tempo, eu comecei a ter essa percepção maior e comecei a sonhar umas coisas muito esquisitas, uns sonhos não tem nexo, sabe? Umas coisas como se eu não estivesse nessa vida atual, como se eu estivesse em outra vida, umas coisas que não tem sentido, não tem sentido, essa é a palavra. E conversando com uma amiga minha, né, uma colega minha, ela vai numa igreja, eu não, desculpa, pessoal, não sei a igreja que ela frequenta, tá? Não sei o nome, não sei dizer, mas ela falou, contou, né, eu contei pra ela o que aconteceu, e o pastor
falou para ela que tinha uma revelação com uma das amigas dela, que uma das amigas dela estava sofrendo um ataque espiritual. Eu já falei aqui, eu não sigo religião, mas eu acredito em muita coisa. Eu acreditei, enfim, tá. O meu filho mais velho, ele frequenta o candomblé. E exatamente, ele estava no candomblé e ele sentiu algo, né, também esquisito, e falaram para ele, avisa sua mãe, ela precisa de uma proteção maior, ela precisa se cuidar mais, cuidar do espiritual, cuidar não só do físico, mas a gente tem que cuidar do nosso espírito, né? Enfim, tá. O meu pai é católico fervoroso, meu pai, né? E ele foi, né? Ele falou para mim, para eu fazer a quaresma. Tá tendo uma quaresma agora de São Miguel Arcanjo que eu estou fazendo, né? Esqueci o nome do padre também. O vídeo não é para falar sobre a religião em si, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza, na minha percepção, o que eu senti, tá? E quando a gente está prosperando, progredindo, quando a gente está numa elevação da nossa vida um pouco mais diferente, existem coisas para atrapalhar, isso é fato, né? Existem coisas que a gente não vê, existem coisas que a gente vê. Eu sempre senti, quando eu ia para um determinado lugar, energias carregadas, pessoas com baixa vibração, sabe? Meu filho fala que eu sou esponja, né? Mas lugares, sabe? Com baixas vibrações, energias, enfim. E depois do outro dia, desse dia em diante, no outro dia, eu me senti muito mal. Gente, eu não sei dizer o que era. Era um sono, era um cansaço, era uma coisa estranha, vontade de deitar e ficar deitada, vontade de dormir. Não tinha força para levantar, não tinha força para nada. Eu não queria, nossa, foi horrível, não desejo isso para ninguém, foi horrível. E aí, né, minha amiga falou, eu vou pedir pro pastor orar, né, para você me dar seu nome, eu dei o nome, enfim, ela levou, né, pro pastor. Mas a sensação era horrível. Era uma sensação de moleza no corpo, era uma sensação estranha, sabe? De peso, de cansaço, de sono, de. Gente, é horrível. É horrível. Uma sensação horrível. Eu não quero viver com medo do que existe ao meu redor, do que existe por aí, sobrenatural que a gente não vê. Eu quero viver da certeza que existe dentro de mim, tá? E eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês a mesma coisa, para vocês se fortalecerem, independente de se existe ou não coisas, né? Porque eu parei para pensar, eu falei, será que o meu corpo desequilibrou tanto? Será que eu não vi? Como que eu... É tanta pergunta dentro de você que meu marido olhando de fora, ele falou, não é possível que você tenha quebrado o pé daquele tombo que você levou. Porque foi uma coisa muito banal, foi uma coisa muito boba, né? E a força com que eu fui pro chão foi muito brusca. Então, assim, gente, minha reflexão para vocês, né? Minha ideia, minha percepção para vocês. Existem forças que a gente não conhece entre o céu e a terra. Como existe o bem, existe o mal. Eu acredito nisso, tá? Mas o que a gente precisa ter é Deus no coração. Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, coloque o que você acredita dentro do seu coração para você seguir em frente, né? Para não deixar te derrubar. Porque o que eu senti naquele momento, dependente das forças, era para eu não continuar. Depois, com o tempo, com os sonhos, né? Eu melhorei muito, eu comecei a acender minhas velas, porque eu acredito muito também. Tô fazendo a quaresma, a minha amiga, minha colega, né, pediu pro pastor orar, o meu filho, enfim. Corri de todos os cantos para proteger o nosso espírito, porque realmente o nosso espírito precisa de proteção. O nosso espírito também precisa
de cuidado, não é só o corpo, a nossa alma precisa de cuidado. A gente não tá vendo, mas precisa sim. Então, se agarre a isso, sabe? Não desista. Eu fiquei até com. Ah, vou parar de gravar, vou parar de fazer as coisas. Sabe umas coisas assim que não é de mim? Que não era a Keila que estava ali? Então, essa é a reflexão que eu quero assim passar para vocês, né? Para vocês não deixarem isso acontecer. Porque foi uma coisa tão sei lá o quê, né, para não dizer tão sei lá o quê, que Deus é maior. Maior é Deus. Sabe assim? Quando você tem fé, quando você tem aquela convicção que Deus não vai deixar nada passar por você, nada te abalar, a gente cai, mas a gente levanta e continua. Tem que ser dessa forma, sabe? Então não deixe essas coisas pegarem vocês, se aproximar, ficar perto, sei lá, faça o que tiver que ser feito, mas faça alguma coisa, tá? Para você pensar que Deus tá sempre olhando por nós. Porque nosso Pai maior jamais vai deixar um filho dele passar por algo que não seja da vontade dele. É o que eu creio muito, tá bom? Se te ajudou, compartilhe o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Grande beijos para você e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.